Acho, acho que então nós podemos começar, não? Enfim, boa noite a todos. Estamos iniciando a palestra de hoje da Escola de Leonísio sobre acampamento e intercâmbio, e também sobre Léus. Agradecer a nossa companheira Cleusa, o nosso, ainda não está conosco, mas o nosso querido, não, já está, nosso companheiro Léo, o Gustavo, e o nosso companheiro assessor de Léo, companheiro Eloy, está com problema de internet na cidade. Caiu uma tempestade lá e ele está impossibilitado. Ele pede desculpas e daí ele gostaria, se possível, numa outra data, ele poder fazer essa apresentação ou pegar uns 20 minutinhos de uma outra apresentação para poder fazê-la, certo? Eu quero agradecer aos nossos palestrantes de hoje, aos nossos companheiros presentes, companheiros Leão, companheiros Léo, né? É muito bom estar aqui, toda troca de informação é muito importante. E hoje, eu diria que é uma das nossas palestras mais importantes, porque nós estamos fazendo estamos tentando não, nós faremos uma atividade muito importante nesse ano leonístico, então gostaria da colaboração e do apoio de todos. Então, sem mais, né? Agradeço novamente a presença de todos e passo a palavra para o nosso companheiro João Santos, da nossa Escola de Leonísio, para que dê início à nossa palestra. Obrigado, companheira governadora. Boa noite a todos. Então, saúdo a companheira governadora e os demais participantes desse evento importante nesta noite, chuvosa em todo o Paraná, mas que vamos aí tentar aproveitar ao máximo dessas informações da companheira Cleusa, que vai falar sobre acampamento e intercâmbio, e do companheiro Léo Gustavo, que vai falar sobre Léo Clube. Então, como a governadora já falou, o companheiro Eloy, que estava previsto a sua fala também, não vai poder em função de problemas técnicos de comunicação. Então, eu, de imediato, então, eu só vou falar rapidamente, então, só para quem não sabe ainda de como a gente conduz esse processo, né? Nós teremos, então, duas apresentações. Durante a apresentação, que deverá ser aí por volta de 20 minutos cada um, a companheira Cleusa vai falar, então, primeiro, falando 20 minutos, depois o companheiro Léo Gustavo vai falar, e depois da fala dos dois, nós abriremos aí uma mesa redonda para debatermos e respondermos perguntas relacionadas aos dois temas, acampamento e intercâmbio e Léo Clube. Então, eu convido a companheira Cleusa e agradeço pela sua disposição de fazer essa apresentação para nós. Então, convido a companheira Cleusa para iniciar a sua apresentação. Bom, boa noite a todos. Tá? Para aqueles que não me conhecem ainda, meu nome é Cleusa Bonte-Peste, eu venho do Rio Grande do Sul, eu era do LD4, tá? E há um ano e pouco, há um ano e meio, né, Lil, minha madrinha, eu pertenço ao Instituto Batel. Eu trabalho com intercâmbio já faz 9 anos, tá? Então, eu já fui assessora do Múltiplo também, e o que eu quero passar para vocês, talvez para alguns fique um pouco repetitivo, por exemplo, a Lil, que já conhece o programa, mas para os outros eu acho que vai ser muito importante, porque no ano que vem nós sediaremos o acampamento aqui em Curitiba, juntamente com Foz do Iguaçu, que eu acho que vai ser um evento maravilhoso, tá? Fechando com chave de ouro em Foz do Iguaçu. Bom, eu vou compartilhar com vocês uma tela aqui, que inclusive esse PowerPoint depois pode ser repassado para todos os intercambistas que tiverem interesse, gente. Eu tentei colocar já os documentos, modelos, tudo para que funcione, para que vocês possam usar esse PowerPoint também, os outros. Tá? Então, compartilhando aqui. Estão vendo? Sim, sim? Está na tela. Então, tá bom. Então, intercâmbio internacional de jovens e começando... Vamos ver a próxima aqui, próxima tela, que não está descendo. Aqui. Vamos lá. Então, aqui eu coloquei algumas fotos para vocês verem,
tá? Que tem o Matheus Belmiro, que foi um companheiro aqui do Paraná, que foi para a Dinamarca, essa menina que é do LD7, que ela foi para a Turquia, e os outros aqui foram para a Polônia. Isso aqui são só algumas fotos para começar. Então, gente, o programa, quando vocês forem falar com os jovens, eles vão perguntar assim, ó, o programa do intercâmbio juvenil é uma opção certa para mim? Então, eu acho que tem algumas perguntas que ficam bem legais aqui. Se você está pronto para embarcar em uma aventura que mudará a sua vida e abrirá sua mente e coração, sim. Você tem curiosidade de saber sobre outras culturas e estilos de vida? Você deseja desenvolver suas habilidades em um segundo idioma? Você gostaria de cultivar novas amizades com pessoas de origem, crenças e costumes diferentes dos seus? O programa de acampamento de intercâmbio juvenil talvez seja oportunidade para você fazer tudo isso, tá? Eu acho que tudo isso acontece. Todos os intercambistas que voltam do exterior, eles dizem que eles voltam outras pessoas, tá? Então, como que começa, tá, o intercâmbio? Depois que o intercambista já foi selecionado, depois eu digo como você fez essa seleção, o que acontece? O intercambista ele vai ficar de 2 a 3 semanas em uma casa de família, indicada pelo Lions. Então, essa família, ela vai ser, o Lions vai procurar. Então, qual é o nosso objetivo com isso? Nós precisamos de famílias idôneas também, né? E que pelo menos uma pessoa dessa família fale inglês, que é a língua oficial do intercâmbio. Tá? A sua família anfitriã vai tratá-lo como um membro da família, esperando seu envolvimento nas rotinas diárias, refeições familiares típicas. Espera-se que você se familiarize com os costumes, expectativas e idioma básico do país anfitrião antes da sua visita e tenha vontade de aprender mais. A família é responsável pela acomodação e alimentação durante o período. Passeios e outras atividades são opcionais para a família. Então, o nosso intercambista não vai ter custo nenhum nesse período que ele estiver na casa de família. A família é responsável por aquilo que a gente chama de room and board, pela alimentação e estadia. Por exemplo, esse ano eu tive uma menina na Turquia que ficou 2 semanas na minha casa e eu fui responsável pela alimentação dela, café, almoço e janta, tá? E eu forneci um quarto para ela onde ela ficou e claro que nós fizemos passeios, né? Mas a família não precisa fazer isso, mas 95% dos casos a família acaba levando para conhecer todos os lugares da cidade, porque ninguém quer receber alguém mal, né? Essa é a ideia. Então, 2 a 3 semanas em casa de família. Temos exceções, tá? Por exemplo, a Nova Zelândia, eles ficam com os intercambistas até um mês, tá? Inclusive, no último ano que teve lá, eles me disseram assim, são 2 semanas em casa de família, eles disseram, não, pode escolher, se quiserem ficar um mês, até 2. Eu até me assustei, mas ficaram um mês. Então, com algumas exceções, mas normalmente 2 a 3 semanas. O camping. Depois desse período em casa de família, a gente chama uma coisa que eu botei camping ali entre aspas, gente, que nem... Acho que quando começou o intercâmbio, se falou de camping. Mas, na verdade, não é camping. São atividades conjuntas com todos os intercambistas que estão naquele país. Por exemplo, os intercambistas que vêm para o Brasil ficam no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, no Paraná, e quando chega nessa última semana, todos eles vêm para o mesmo lugar, tá? Então, é uma experiência linda, que vem gente de todos os países e se reúnem, tá? Então, no último que foi em Camboriú, eu lembro que eram 28 jovens de 17 países diferentes convivendo durante uma semana, 24 horas por dia. Tá? Então, o camping, eu coloquei entre parênteses ali, que pode ser em hotel, alojamento ou acampamento mesmo. Em alguns países é acampamento. E, inclusive, alguns têm trilha, tá? Que funciona como uma... Na Noruega tem um que é trilha durante 7 dias. E daí eles param para dormir em algum lugar. Você vai participar de atividades sociais, esportivas, possivelmente de projetos de serviço, trabalho voluntário e ambiental, apresentações sobre... só um pouquinho, apresentações sobre a sua origem, do seu país de origem, visitar locais de interesse cultural, além de muita diversão. Então, essa é a ideia. Quais são os objetivos específicos do camping? Oferecer aos jovens de diferentes países a oportunidade de estabelecerem contato entre si, porque é o momento que os intercambistas vão se encontrar naquele país. Promover o intercâmbio de ideias, ideais e pontos de vista culturais. E desenvolver entre a juventude o interesse pela liderança, tá? Então, o que eu quero colocar aqui é que todos eles, quando voltam para o seu país, eles dizem que eles voltaram outra pessoa, tá? Hoje eu sou uma pessoa com muito mais conhecimento, com a cabeça muito mais aberta, e o que acontece, e com muitos deles, inclusive os que voltaram de Curitiba, que sendo assim, eu quero fazer parte do Lions,
tá? Então, esses jovens são nossos futuros líderes também, porque eles começam a admirar profundamente o trabalho do Lions, tá? Com o intercâmbio. Requisitos, tá? Agora começa a parte bem importante aqui. Ter idade exigida pelo país de destino. Daqui a pouco eu vou colocar um exemplo bem específico para vocês, como a gente vai ver isso. Normalmente, entre 16 e 21, variando entre 15 e 28 em alguns países. Tá? Por exemplo, nós temos um no Peru agora, que vai ser em novembro, que eles aceitam até 28 anos. Ser representado por um clube de Lions. Não precisa ser membro do Lions ou Léo Clube. Esse é o maior mito que existe no nosso programa. Tá? Mas eu não preciso ser filho de Lions, eu não preciso ser neto de Lions, eu não preciso fazer... Não. É qualquer jovem que seja representado por um clube de Lions. Mas aqui eu quero colocar um parênteses, tá? Por quê? Se nós tivermos um jovem que vai representar o nosso Lions, nós temos que ter um processo, uma questão seletiva. Por quê? Porque nós não podemos mandar para um outro país um jovem que não vai saber se adaptar numa casa de família, que não fala a língua, pelo menos que não saiba se comunicar, que não tenha a cabeça aberta para se adaptar a uma nova cultura. Tá? Então, assim, por exemplo, nós já recebemos aqui no Brasil, a Lil está aqui de prova para mim, comigo, que tem gente que chega aqui e não quer respeitar nada. Tá? Ou, às vezes, um usuário de droga. Tá? Então, nós não queremos mandar para uma casa de família um jovem que tem esse perfil. Então, nós temos que selecionar o perfil do nosso intercambista que vai representar o nosso Lions. Tá? Raríssimos são os problemas, mas podem ter. Nós já mandamos um italiano uma vez embora porque ele simplesmente não se adaptava à casa de família e ele não queria ficar em cidade pequena, mas, na verdade, tinha sido selecionado para isso. Mas é bem como eu falei, são raros os problemas, mas eles existem. Então, essa seleção do jovem, é legal a gente conhecer esse jovem que vai representar a gente, tá? Ele é indicado por uma família, por um amigo, sabe? Por um colega de trabalho, que a gente conheça essa pessoa. Outro requisito, comunicar-se em inglês, língua oficial do intercâmbio, com algumas exceções. Nós temos um intercâmbio na França, que eles exigem o francês, que a língua oficial é o francês, e, se eu não me engano, aqui na América Latina tem um ou outro que também aceita o espanhol, tá? O Peru é um. E estar aberto a adaptar-se a uma cultura diferente da sua. Essa aqui eu acho que é uma das principais coisas que nós temos que saber. Então, eu coloquei aqui um exemplo, gente, para ver assim como que funciona essa questão aqui. Ó. Por exemplo, eu tirei esse do nosso diretório desse ano, que nós recebemos um diretório sempre com as atualizações. Então, aqui nós temos o camping da Itália, em Roma. Tem o nome do camping ali, Camping Amicitia. O contato, o e-mail, application deadline, que seria o prazo para inscrição, então, vamos colocar ali 15 de março. Tá? A família vai começar no dia 24 de junho e termina no dia 1º de julho. Tá? E o camping é de 1º a 10 de julho. Tá? Então, vocês viram que o camping é primeiro, né? Age requirement, ali, requisito de idade 16 a 20, vão ter só 15 participantes. Taxa zero, gente. Esse camping aqui da Itália não cobra taxa nenhuma, tá? Línguas, inglês e italiano, tá? E daí eles falam ali o que vão fazer, tá? Além das atividades com a família, visitar o Coliseu, o Vaticano, tá? Atividades de interesse de Roma, Lácio, Umbria, tá? E atividades de recreação, arte e esporte, tá? Então, se o intercambista perceber, ó, eu não fecho nessa idade aqui, ele já não pode ir, tá? E olhar as atividades, e algumas pessoas se preocupam com a taxa, sim, porque a taxa, gente, vai ser o custo que vai ter na semana de camping. Então, aqui, ó, Roma está oferecendo tudo com taxa zero. Vão ter alimentação, estadia e transporte sem gastar um centavo, gente. Tá? Agora, já coloquei um outro exemplo aqui, ó, da Bélgica. Tá? Então, tem o contato ali, idade 17 a 21, já mudou a idade. Quantos participantes? 35. Taxa, 100 euros para a semana. Também está incluído aqui, estão todas as atividades, alimentação e transporte, estadia. Nessa semana do camping, eles não gastam nada mais, gente. E daí, aqui embaixo, tem algumas atividades, uma mistura da descoberta da Bélgica e Luxemburgo, durante as visitas às suas principais cidades e lugares, também atividades esportivas e jogos. Tá?
E coloquei um terceiro para verem a diferença. Massachusetts, nos Estados Unidos. Idade, 16 a 20, 16 participantes, taxa $750. Vocês viram a diferença? Da Itália, taxa 0, dos Estados Unidos, em Massachusetts, a taxa é €750. Então, às vezes, se o intercambista não tem uma condição econômica financeira muito boa, ele vai escolher aquele com a taxa 0. Tá? Atividades aqui, visit o State House, as palácios do governo, Faneuil Hall é o estádio, bowling, que é boliche, e viagens nos pontos turísticos em Massachusetts. Oi, alguma pergunta? Acho que não. Tá. Documentos. O que os intercambistas têm que ter para participar do intercâmbio, gente? Primeiro, foto de rosto. Eu já vou colocar um exemplo ali, vocês vão verem como funciona. Passaporte válido e visto no caso de ser exigido pelo país. Por exemplo, Estados Unidos, Canadá precisa de visto, Austrália precisa de visto, países europeus não precisam de visto. Formulário de inscrição, que a gente chama de AF, assinaturas do assessor de outbound, última página do formulário, e carta em inglês para a família anfitriã. Então, o que eu fiz? Coloquei uns exemplos aqui para vocês do nosso intercambista, que é o Vinícius, eu pedi permissão para ele, tá, gente? Então, assim, ó, foto de rosto, é isso aqui, ó. Eles chamam de shoulder length, é até a altura do ombro. E daí, uma coisa importante que eu queria pedir para os assessores e para quem vai trabalhar com intercambista, é que os documentos venham nomeados assim, ó, Brasil, que é do nosso país, MDOD, porque é do múltiplo, o nome dele, e aqui embaixo, foto. Photo, tá em inglês. O passaporte aqui, ó, é a foto do passaporte aberto. Se precisar de visto, tá aqui, ó, Brasil, MDOD, Vinícius Santos Pinheiro, Visa, que é o visto, tá? Então, são os primeiros documentos que precisa. Logo depois, eu escaneei aqui o formulário. Então, esse aqui é um modelo do formulário que o intercambista tem que preencher. O que ele faz? Primeira coisa, ele escolhe 3 países aqui, ó. Ele vai receber aquele diretório que a gente chama, que é a lista dos países, com aquelas informações que eu mostrei nos slides anteriores. Ele escolhe 3, tá? Desses 3, a gente vai tentar colocar, inclusive, na ordem que ele escolheu, mas a gente não vai garantir que tem esses 3. Talvez até a gente tenha que falar com o intercambista e achar um quarto, se a gente não conseguir vaga nesse país aí. E depois começa a preencher, gente, ó, o nome, idade, é tudo em inglês já, endereço. Daí aqui no segundo já continua, ó, e-mail, informação dos pais, se tem algum problema de saúde. E aqui continua o formulário, ó, gente. Vocês vão poder olhar com calma depois. Então, continua o formulário aqui com as informações da mãe ou pai, do Lions Clube que representa, daí, da assessora do distrito, e no final sou eu que sou a pessoa responsável por esse documento, tá? Que vai para o exterior. Na última página desse formulário, tem essa folha aqui, ó. Opa, desculpa, já vou voltar. Na última página desse formulário, tem essa folha aqui que o intercambista vai ter que imprimir. E já vai estar com os nomes aqui, porque ele é feito no Excel, né? Então, ele vai imprimir e já aparecem os nomes. Então, quem tem que assinar? O intercambista, pai ou mãe, que é a pessoa que apareceu ali no formulário, presidente do Lions, assessora do distrito e, no final, eu, tá? Com a data ao lado. Então, isso aqui é um documento separado, tá? Ele vai imprimir. Então, são as assinaturas. Sem essas assinaturas, aqui eles não aceitam nada, gente. E o último documento aqui, que eu vi que não ficou muito claro, mas tudo bem, não tem problema, só para vocês entenderem. A carta para a família, que é feita em inglês. Ó, esse aqui o Vinícius escreveu o nome dele, idade, o que ele gosta de fazer, botou uma foto dele com os amigos, foto com o pai e com a mãe, com o restante da família. Ele diz o que ele gosta de fazer, que ele tem um gato, tá? Viajar é muito importante para mim. Então, ele explica mais ou menos qual é a vida dele e qual é o objetivo dele fazer esse intercâmbio. Nós temos cartas super elaboradas, que o pessoal faz em PowerPoint, assim, são umas cartas lindas que os intercambistas mandam. E essa carta, gente, é importante porque a família vai escolher o intercambista através do formulário, claro, mas também dessa carta.
Porque às vezes as cartas são muito simpáticas. Você vê uma carta sem uma foto, sem nada, é uma coisa assim muito vazia, né? Eles querem ver o intercambista, tá? E saber um pouquinho do que ele gosta, do que ele não gosta de fazer, tá? Quais são os custos do intercâmbio, tá? Então, assim, ó, o múltiplo, nós tivemos no último fórum, que cada intercambista ele vai pagar uma taxa de $70 para o Lions Brasil, que vai ser administrado por nós, do Lions, da assessoria, e eles vão receber uma camiseta, os pins e as flâmulas para a viagem, tá? No último, a gente deu também para eles uma mochila, tá? Que eles levam tudo isso. Então, a camiseta, porque eles têm que chegar lá uniformizados, gente, do país que eles vão chegar. Por quê? Porque as pessoas vão receber eles desde o momento que chegam no aeroporto, eles vão ser acompanhados até a hora da volta, gente. Esses jovens não ficam sozinhos no exterior, em nenhum momento. Eles chegam no aeroporto e já vai ter alguém esperando por eles, tá? Os pins são para troca com os outros intercambistas do mundo todo. Tem alguns jovens que vão para o exterior e pensam assim, para que esses pins aqui eles não conhecem, né? Chegam lá, eles morrem porque não tem mais, porque eles querem trocar os pins. A flâmula é para entregar para o Lions que vai receber eles no exterior, tá? Então, existe toda essa troca, tá? No exterior. A taxa de acampamento, que é diferente em cada país, que eu mostrei para vocês acima. A passagem é por conta do intercambista da família, seguro viagem e custos pessoais extras. O que nós estamos falando em custos pessoais extras? Se for comprar um sorvete, se for querer ir no cinema lá e vai querer... o cinema, a família não vai pagar. Se for comprar um presente para alguém, tá? Isso são custos pessoais extras. Já tivemos casos que um clube do Lions patrocinou para um jovem carente, que foi de Sobradinho, no Rio Grande do Sul, foi muito lindo. A menina fechou, ela tinha todos os requisitos, ela falava inglês, tudo, e é uma menina carente, e o Lions resolveu patrocinar para ela. E agora nós temos mais um caso, que acho que é em Rolândia, que tem aquele senhor, o Paulo, ele é dono daquela fábrica de balas, e tem uma instituição lá que ele também quer patrocinar uma viagem para uma menina. Paulo Penac. Esse mesmo, tá? E é uma menina lá que é poetisa, muito talentosa, então eles querem patrocinar para ela. E aqui está o meu contato, que eu deixei para todos vocês, tá? Para mandar os documentos. E, a princípio, a minha parte seria essa. Eu tenho mais um videozinho que eu posso mostrar para depois, mas eu gostaria que agora a gente abrisse para perguntas, gente. Tudo que vocês tiverem dúvida, tá? A respeito disso, a respeito do intercâmbio. Eu tentei fazer isso para que vocês possam repassar para os intercambistas mesmo isso aqui. Certo? Perfeito. Tentei não me prolongar muito. Tá, então, as perguntas nós vamos abrir depois da apresentação do Gustavo também. Então, aí, depois das duas apresentações, nós fizemos uma mesa redonda e falamos sobre acampamento e Léo Clube junto aí, sem nenhum problema. Né? Uma mesa redonda. Eu tentei não me alongar muito, porque eu acho assim que, na verdade, o principal está aqui. E as dúvidas vêm depois, certo? Então, eu vou parar aqui lá, compartilhei. É isso. Ok, muito obrigado. Obrigada pela atenção de todos. Eu que já vi bastante apresentação de acampamento, para mim foi bem esclarecedora, ainda que eu conheço. Então, quem nunca ouviu falar de acampamento, imagino que tenha se deliciado. Para mim foi importante, eu tenho uma sobrinha que tem interesse e quem sabe a gente vai conversar depois também. Eu, de imediato, então, agradeço a companheira Cleusa e ela vai permanecer aí no final, então, vamos abrir uma mesa redonda onde discutiremos os dois temas e haverá contribuição das pessoas que quiserem falar ou fazer perguntas para a companheira Cleusa. Eu, então, chamo já de imediato o companheiro Léo Gustavo para fazer a sua apresentação de 20 minutos aí também. Companheiro Léo Gustavo. Não sei se está. Boa noite, boa noite. Vocês estão me escutando bem? Perfeito, estamos te ouvindo bem. Perfeito. Deixa eu só compartilhar a tela aqui, só um minuto. Está aparecendo certinho? Perfeito,
Está na tela. Vamos lá. Boa noite a todos. Eu sou o companheiro Gustavo, sou do Léo Clube de Ponta Grossa, Léo Clube Ponta Grossa Centro, presidente do clube daqui de Ponta Grossa e presidente do Léo, do Distrito LD1. Hoje vou começar falando um pouquinho sobre o Léo. Acredito que é importante a gente difundir esse conhecimento leoístico para os companheiros do Lions. Foi algo que a gente observou bastante no Distrito Léo, que é importante a gente retrabalhar as bases leoísticas e leonísticas. Conhecer o Léo a fundo, conhecer o trabalho do Léo, acredito que torna o nosso trabalho muito mais fácil, muito facilitado. Vamos lá. Léo Clube significa liderança, experiência e oportunidade. A princípio são 3 palavras em síntese, mas o poder de transformação dessas 3 palavras para um jovem é algo que transforma vidas, que transforma realidades e pode transformar os nossos clubes de Lions futuramente também. Tem transformado aos poucos, mas agora falando um pouquinho como opinião pessoal, eu vejo muito o Léo como um retorno, da gente dar um retorno para a sociedade de todas as oportunidades que nós tivemos, tanto como cidadão, tanto como pessoa, e aproveitar disso para a gente conseguir crescer, para a gente conseguir evoluir como pessoa. E para o Lions é a oportunidade perfeita de trazer, né, os jovens para mais perto, de usar essa força jovem de trabalho, de utilizar desse companheirismo mesmo. E dessa maneira ter leões cada vez mais preparados, leões que vão chegar aos clubes sabendo como exercer um cargo, a postura que um leão precisa ter em sociedade, no clube. Eu acredito que isso é trabalhado de maneira essencial. Enfim, agora vamos ao Léo Clube pelo mundo. Nós temos mais de 7.400 clubes em 150 países, com 170 mil associados Léos. A gente olha isso como de uma maneira meio fria, né? São apenas números, mas se a gente pensar que isso podem ser 170 mil novos companheiros leões, às vezes quase de uma vez só, ou 170 mil clubes que terão sua continuidade certa devido aos Léos que hoje ingressam e que nutrem esse trabalho tão bonito que a gente faz, é algo que, pelo menos, me deixa muito feliz ver que a gente faz isso e é um retorno certo. A gente sabe que a gente vai fazer esse trabalho e que isso vai chegar a alguém, que isso vai chegar a algum lugar. E acredito que essa é uma das principais funções do Lions também. Acredito que é uma das coisas que mais traz associados ao clube. Você vê que você vai conseguir fazer algo grande pela sociedade e em conjunto, né? Em família, nessa família que a gente vai criando no Lions, no Léo. E tem sido muito bom para mim, acho que para todos os Léos. Passar. Vamos pelo começo agora, não sei se todo mundo conhece a história, mas quis trazer ela rapidinho. O Léo Clube ele surgiu nos Estados Unidos, na Pensilvânia, quando um treinador reuniu seus atletas e mais 9 pessoas em 5 de dezembro de 1957. 5 de dezembro, por sinal, é o Dia Internacional do Leoísmo. E em 5 de dezembro foi fundado o primeiro Léo Clube em Abington High School. O Léo Clube chega no Brasil em 1969 com o apoio do Lions de Maceió. Aqui é a foto da esquerda, a foto preta e branca, é a foto da fundação do primeiro Léo Clube. A foto da direita é da fundação do primeiro Léo Clube no Brasil, que ocorre em 1969 em Maceió. E a sua carta constitutiva foi expedida em 25 de setembro de 1969. Foi criado o nosso primeiro Léo Clube do Brasil. Não vamos estender muito na história, acredito que é algo que a gente tem acesso facilmente. Se alguém quiser, por sinal, conhecer mais a fundo, só me chamar que a gente dá uma conversada. Eu posso indicar alguns sites também, tem alguns workshops meio prontos. Tá bom? Agora vamos para o nosso querido distrito LD1. Nós temos 6 clubes ativos,
São eles o Léo Clube de Marechal, Coronel Vivida, Santo Antônio do Sudoeste, Fronteira SAS, Curitiba Batel, Ponta Grossa Centro e Laranjeiras do Sul. Nós temos hoje 69 associados, coloquei sócios ali porque não ia caber na bolinha. Nós somos um dos, em termos de associados, né, somos um dos menores distritos do nosso distrito múltiplo Léo LD. E agora a gente tem passado por uma reestruturação no distrito dos clubes de Léo. Devido à pandemia, enfim, para nós também foi um divisor de águas, também afetou muitos clubes, pela questão de engajamento, né? Até tive essa conversa com a DGLIS, que para muitas instituições, empresas, o importante é a visibilidade, mas o importante para o Lions e para o Léo é o engajamento. A gente faz esse investimento não para ter visibilidade, a gente faz esse investimento para ter um engajamento, os investimentos, enfim, para fora de atividades. E nosso distrito já, apesar de ser enxuto hoje, eu acredito que ele tende a crescer muito. A gente tem conversado também com alguns Lions, como o de Irati, de Guarapuava, para tentar fundar novos Léos nesse AL. Mas o nosso principal foco mesmo tem sido reestruturar os Léos já existentes. Devido à pandemia mesmo, o engajamento dos companheiros caiu muito, muitos saíram, muitos mudaram, enfim. Serão muitas coisas, mas estamos no caminho certo, temos trabalhado muito para isso e acredito que terminaremos esse AL com outro distrito. Vai ser muito legal. Bom, agora vamos para os nossos eventos. Nós até agora temos 3 eventos, né, por estatuto. O Gincaléu, que vai acontecer agora, nos dias 19 e 20 de novembro, na cidade de Laranjeiras do Sul. Esse evento vai ser o marco, né, da nossa retomada pós-pandêmica, porque a gente não teve eventos presenciais ainda, depois do final da pandemia. A gente lutou para retomar o distrito e agora retomaremos os nossos eventos presenciais. Estamos muito animados, trabalhando bastante para que ele aconteça da melhor forma possível. Vai ser uma semana antes da RGD, mesmo, até comecei a comentar com a DGLIS, mas a gente estava meio apertado de data, estava fazendo as visitas em clube, e daí ficou para 19 e 20 de novembro, a gente falou em todas as visitas de clube, esperamos que seja um evento muito legal. Abriremos as inscrições essa semana, por sinal, aos clubes que têm Léo. Por favor, reforcem e auxiliem eles para que eles possam estar indo prestigiar o evento e ter essa vivência de Léo, ter essa vivência diferente. Eu mesmo tenho 4 anos de Léo e não tinha presenciado ainda, não tinha tido nenhum evento presencial e tive o primeiro evento presencial no DM de Léo e daí agora vamos trazer isso para o distrito. A respeito do Gincaléu, vou fazer um pedido. Se vocês conhecerem alguma empresa de Laranjeiras ou região que possa nos auxiliar, tanto com suprimentos quanto com os custos, a gente gostaria de pedir essa colaboração também, mas é um ofício que já foi encaminhado até, deve estar chegando nos clubes nos próximos dias, tá bom? E os nossos próximos eventos vão ser só ano que vem, acredito que bem no começo, ali por fevereiro, março, e daí a nossa conferência distrital, que daí ali para terminar o nosso AL, começar a nova gestão. Nosso vice-presidente está aí, acredito hoje, vai assumir ano que vem, junto com o companheiro Celso Ferri, né, também. E vamos lá. As atividades que a gente teve nesse AL, eu comecei as atividades em julho mesmo, na posse que a gente teve, na conferência do DM Léo. Foi lá em Orleans, em Santa Catarina, fui até lá, fui empossado, pude conhecer o presidente do DM, os outros presidentes, foram gente boníssimas comigo, temos trocado muitas figurinhas, eles têm sido muito parceiros comigo, tanto na questão de trabalhos, dinâmicas e afins, quanto na questão de vivência mesmo de Léo. É muito legal olhar por uma outra perspectiva essa vivência, porque cada distrito acontece de uma maneira, cada distrito tem suas peculiaridades, então é muito bom ver que as coisas
né, acontecem de maneira conjunta, mas todos temos as nossas peculiaridades e particularidades. Muito legal o conhecimento que está todo mundo tendo nessa gestão, porque literalmente a oportunidade de ter a experiência de liderar. A gente gosta de ler Léo ao contrário. A gente vai ter a oportunidade da experiência, da liderança. E a gente consegue trazer isso tanto no Léo quanto para a nossa vida. E por isso que a gente até estava conversando com os meninos da diretoria. É uma experiência absurda, a gente entra no L uma pessoa, sai outra, é quase um intercâmbio, mas em termos de liderança, tanto pessoal quanto no distrito, tem sido muito bom mesmo. Enfim, depois de Orleans, a gente teve 26 reuniões nesse AL, coloca mais ou menos 1h30 para cada reunião, fora a visita de clube. Acho que a gente ficou quase uma semana seguida sem parar em reunião, se fosse contar em horas. A gente gosta bastante de falar, mas tem sido muito produtivo, tem sido muito bom. A gente tem conseguido trabalhar bastante. Fizemos, acho que 2 visitas até agora para a nossa DG Elis, que tem nos recebido de maneira brilhante, espetacular. Eu não quero que esse L acabe, porque dá vontade de ficar perto da Liz, assim, 24 horas por dia. Tem sido uma DG, assim, eu não tenho nem palavras, porque ela tem sido realmente espetacular. Muito bom, uma honra trabalhar ao lado da Liz. E ao lado de todos vocês também, mas pelo contato que eu estou tendo com ela, a gente tem criado um carinho muito especial um pelo outro. Agradeço ela por ser minha segunda mãe. Enfim, mas nessas visitas de clube, reuniões, a gente tem trabalhado bastante a questão de reestruturação do Léo e essa proximidade com o Lions. Como a gente pode estar cada vez mais próximo do Lions, como a gente pode realmente auxiliar o Lions em suas funções. Qual o nosso papel enquanto Léo nos clubes de Lions? Qual o nosso papel de Léo enquanto Léo na nossa comunidade? O que a gente tem de mudança para Lions, para Léo? São questões muito importantes que a gente tem debatido e tem sido muito produtivo para a gente realmente entender o nosso papel enquanto Léo e realmente criar esse vínculo com o Lions. A gente é um projeto permanente de Lions. O que a gente pode proporcionar ao Lions? Que retorno a gente dá para o Lions? Porque o Léo tem essa característica de ter uma rotatividade muito grande. Mas mesmo dentro dessa rotatividade, a gente tem gerado frutos e a gente quer gerar mais frutos, tanto para o Lions quanto para a sociedade. E seria hipocrisia da minha parte falar que o Léo não é um retorno pessoal. Eu me sinto realizado todas as vezes que eu saio da minha casa para fazer algo do Léo e ver o quão grande a gente pode ser, o quanto a gente pode melhorar como pessoa. É uma experiência única que você ter isso na juventude, ele te leva para caminhos muito grandes, te proporciona voos muito altos. Então, é uma oportunidade única. E assim, se cada companheiro trouxesse uma filha, uma sobrinha, um parente, um amigo, o nosso distrito, o nosso clube poderia ser muito maior, o retorno para a nossa comunidade poderia ser muito maior, e é isso que a gente vai estar trabalhando também. Mas para a gente conseguir trabalhar isso, a nossa casa tem que estar arrumada. Para a gente conseguir arrumar o jardim, a nossa casa precisa estar arrumada. Então, a gente está terminando de arrumar a casa e a gente quer trabalhar esse jardim, porque ele pode render muitos frutos, tanto dentro da nossa família, quanto dentro da nossa comunidade e para a nossa sociedade em geral. A gente exerce o nosso papel de cidadania a cada 2 anos, mas dentro da nossa comunidade, da nossa realidade, a gente exerce todo dia. Então, é importante a gente ter essa formação enquanto cidadão em conjunto com o Lions. Bom, agora partindo para as nossas próximas atividades, a gente fez visita para 5 clubes até agora, Curitiba Batel, Santo Antônio Fronteira, Laranjeiras do Sul, Marechal Cândido Rondon e Coronel Vivido. Queria agradecer de maneira especial ao nosso assessor Jorge, que levou 3 meninos por 3.000 quilômetros, ouvindo inúmeras conversas que acho que ele preferia não ouvir. Mas, obrigado por toda a dedicação, também por todo o cuidado
foi nosso chofer, só faltou o capzinho, mas tem sido também um assessor exemplar. Até falando um pouquinho, acho que sobre assessoria, não só a assessoria de Léo, mas acredito que todas as assessorias enquanto distrito, a partir do momento que a gente é empossado de um cargo, a gente é designado para alguma função, a gente sabe que aquele trabalho existe, a gente sabe que nós teremos atribuições e demandas. E os nossos 3 assessores têm se mostrado exemplares nessa questão, porque a gente sabe que aquela demanda existe, mas a gente não precisa esperar aquele trabalho chegar, a gente não precisa esperar a água bater na bunda. A gente pega e faz. E é o que eles têm feito, o Jorge em especial, por estar mais perto, a gente tem sugado ele ao máximo. Esse leão com a alma de Léo tem sido um exemplo para nós e acredito que em nome dos meninos a gente pode agradecer ele, porque foram 3.000 quilômetros e hoje, tadinho, veio a conta para ele da revisão do carro. Prefiro não citar números, porque senão eu vou ficar triste. Bom, mas nessa visita a gente fez um workshop do Léo, porque nós tínhamos Léos que não sabiam o que era Léo, não sabiam do que estavam participando. E foi por isso mesmo que eu também quis trazer hoje para o Lions, entender o que é o Léo, o que significa, como começou, para a gente ter essa questão basilar muito bem trabalhada, para a gente poder começar a dar passos maiores, passos para frente. Que é o nosso objetivo, né? O principal objetivo da nossa gestão nesse começo é realmente essa reestruturação, mas depois é a gente conseguir estruturar o nosso distrito, os nossos clubes, e fundar novos clubes, fundar novos Léos, manter esse trabalho tão bonito que a gente faz. Agora, vamos para a próxima. Falando agora um pouquinho sobre intercâmbio, foi me proporcionado nesse L a oportunidade de participar do acampamento. Foi no LD6, foi representando a DGLIS. Fiquei 4 dias com os intercambistas e esse foi um almoço que a gente foi na casa do PDG Vermelho. E, gente, que experiência sensacional. O Pedro, para ele falar daqui a pouco sobre intercâmbio também, ele é nosso vice-presidente do distrito e ele já participou do intercâmbio também. Acredito que ele pode dar um depoimento bem legal. E quando eu fui para lá, para Maringá, eu sabia que iriam os intercambistas, enfim, falei, vai ser legal, né? Vai ser legalzinho. Gente, eu cheguei lá, eu não queria ir embora. The Lions e The Léo foi disparado o evento mais divertido que eu já participei. Pela troca de experiência, pela convivência com outras culturas, realmente você vai e volta outra pessoa. Eu fui só ali para Maringá, eles saíram de outra cultura, de outro país, mas esse contato com pessoas de outras nacionalidades, as experiências que isso te proporciona, você volta outra pessoa, você volta com a tua mente muito mais aberta. E eu acredito que esse acampamento aqui no nosso distrito vai ser excelente, tanto para nós companheiros, quanto para os intercambistas. É uma experiência única, que eu já conversei com a Cleusa, conversei com a Lil, conversei com a Liz. Quero abraçar junto essa oportunidade, fazer isso acontecer da melhor maneira possível, para que o nosso distrito ofereça uma oportunidade única também para quem vem para cá, e seja um evento muito legal. Pedro, você tá aí? Se quiser falar um pouco sobre como foi a tua experiência no intercâmbio? Oi, tô aqui sim, aham. Tô liberando acesso para a câmera, todo mundo tá me vendo? Oi. Perfeito. Estão me escutando? Sim, estamos te ouvindo. Perfeito. Então, meu nome é Pedro. Atualmente eu estou como vice-presidente do Distrito Léo LD1. E eu vou contar para vocês um pouquinho como foi a minha experiência no intercâmbio. Foi no ano de 2019. A Lil era a assessora de intercâmbio do Lions. Eu tive essa oportunidade graças a ela. Foi uma experiência muito boa. Eu adorei até a fala da Cleusa sobre o intercâmbio, porque realmente reflete muito o que eu senti. Assim, eu voltei outra pessoa, com uma vontade de fazer uma transformação e muito motivado, sabe? Conseguir ter o contato com o Lions de lá do Canadá foi muito bom. Eu participei de várias ações, inclusive do clube da cidade que eu fiquei.
E foi muito bom conseguir trazer essas experiências aqui para o Brasil e tentar aplicar isso aqui. Tanto que no ano seguinte, em 2020, foi fundado o Léo Clube Fronteira SAS aqui em Santo Antônio. Eu fui um dos sócios fundadores, então, assim, para ter noção de como o intercâmbio inspira as pessoas. Isso é muito bom. Lá eu pude participar do acampamento, fiquei em casa de família também, foi tudo maravilhoso, tudo custeado por eles. O camp teve uma taxa de inscrição, se não me engano, foram $50 canadenses, e a gente fez diversos passeios, conheceu diversos lugares. Eu fiquei na parte ali próxima a Toronto, então dos Grandes Lagos. A gente pôde conhecer Niagara Falls, assistir jogo de beisebol do Toronto, enfim, foi uma experiência incrível. E é isso aí. Voltei muito motivado para ajudar o Léo e o Lions, e estamos aí. É realmente uma experiência única, a gente conversou bastante sobre. Eu acredito que vai ser muito legal ter isso aqui no nosso distrito, estamos muito animados também. Contem conosco, Cleusa, Liz, Lil, estaremos aí para ajudar vocês no que precisarem. Eu estou tentando empenhar o Heron desde já falei para a Liz, já falei para o Heron, quero empenhar ele bastante. Agora eu vou estar finalizando já, mas acredito que dos 2 avisos, nós faremos uma rifa online nos próximos dias de um cachecol personalizado do Lions. Lembrando que a nossa conferência distrital ano que vem é em Curitiba. Poderemos usar um acessório exclusivo do Lions, estarão destacados lá. A gente vai estar lançando essa rifa de maneira online nas próximas semanas. É só aproveitando a oportunidade mesmo para comunicar. E a gente quer dizer um muito obrigado, especialmente a nossa DG Liz, a todos os companheiros, por apoiarem os Léos, por apoiarem o nosso trabalho, por acreditarem na nossa juventude. Se não fosse por vocês, a gente não estaria aqui hoje, a gente não teria essa oportunidade. E tem sido incrível trabalhar ao lado de todos vocês para o nosso distrito. É um orgulho participar do Lions, participar do Léo, e ver que a gente realmente faz algo grande, faz algo que transforma a vida de milhares de pessoas. E é uma honra para mim estar aqui hoje falando com vocês, falando para vocês. É uma oportunidade única e só tenho a agradecer mesmo. Acredito que os meninos também estão muito felizes e até vou aproveitar a oportunidade para dar uma cutucada, se o Jorge daqui a pouco quiser dar uma palhinha sobre assessoria, para dar uma inteirada no pessoal. Mas da minha parte é isso, pessoal, muito obrigado, desculpa o barulho, que eu estou na faculdade, e tá bom, estamos aí, vamos trabalhando. Um abraço. Obrigado, companheiro Léo Gustavo, pela sua apresentação, o Pedro aí também pela sua contar a sua história aí, eu acho um intercâmbio espetacular. Eu tenho 2 filhos e não fizeram pelo Lions, mas fizeram intercâmbio internacional e eles voltaram realmente muito diferente quando você vai para um outro país. Então, e o Léo é uma experiência importante de desenvolvimento de líderes, né? Então, nós precisamos trabalhar muito com os Léos para que tenhamos aí um Lions forte no futuro também. Então, eu abro, então, primeiro então agradeço as 2 apresentações. Como eu disse, o companheiro Eloy não pôde estar presente em função do problema de comunicação com ele lá, mas nós tivemos 2 apresentações e agora, então, abrimos para um debate, uma mesa redonda que poderão, as pessoas que quiserem fazer perguntas ou até contribuições, né, de sua experiência aí, para que a gente enriqueça mais ainda este evento com a contribuição de todos os que estão participando. Então, quem quiser fazer a pergunta, pode escrever no chat ou, se preferir, sinalize na própria ferramenta aqui, levante a mão, que a gente vai ver na ordem aí, vai chamar para fazer a pergunta ou a sua contribuição. Eu ainda não estou vendo ninguém com a mão levantada, mas já está livre, então, para quem quiser fazer a pergunta. Tem o Carlos. E a companheira
Liu. Ah, então eu tô fora aqui, tá certo. Companheiro Cláudio, companheira Liu, que está então o primeiro. Estamos juntos aqui para não ter interferência de telefone. Tá certo, eu estava na tela errada, então. Então, vou rapidinho. Quero cumprimentar a todos que estão participando da live. E também foi muito bom ouvir a Cleusa, que vai agora tocar a assessoria. Eu estou com uma adjunta, mas eu sei que ela vai navegar muito bem aí. E também cumprimentar os Léos, né, que hoje o nosso presidente do Múltiplo Léo, Gustavo, também deu a sua fala, fez a sua fala. Quero cumprimentá-lo também. E como eu participo, meu Deus do céu, de muita coisa, mas agora tem que focar intercâmbio, que vou ajudar a Cleusa, e também a LCIF, que está me deixando sem dormir direito. Então, eu quero cumprimentar os dois palestrantes de hoje, foi muito bom, a Cleusa explicou muito bem o assunto, e ela depois, eu vou fazer uma pergunta, ela vai responder para explicar um pouquinho melhor. Aqui no distrito, fui, desde 2006, assessora de intercâmbio, né? LCIF veio depois, mas assessora de intercâmbio, mais mandando jovens do que recebendo, porque eu tive só, na verdade, parceria com Benjamin Bueno, há muitos anos atrás, que é do LC5, e ele trouxe jovens para cá, eu consegui famílias aqui. Foi uma época que um pouco mais fácil que hoje em dia, que a nossa capital é meio atribulado de coisa arada de estudantes e muita atividade, acaba essa atividade de intercâmbio, de receber, né, num acampamento é mais difícil. Mas eu vou perguntar para a Cleusa, depois eu termino de falar, que tem que explicar bem o que é acampamento. As pessoas pensam que acampamento é fazer aquelas barraquinhas no mato, não sei o quê. Por favor, explique direitinho, Cleusa, de novo, para eles então, entenderem. Ótimo, ótima pergunta, porque essa palavra acampamento acaba confundindo, né? É como eu falei no começo lá, o nome é acampamento, mas, na verdade, acampamento tem muito poucos hoje. Os intercambistas se encontram em um lugar, no caso aqui esse ano, os que vêm de fora vão se encontrar aqui em Curitiba e em Foz do Iguaçu. Os nossos, normalmente, aqui ficam em hotel, gente, tá? Eles ficam em quartos, entre 2 ou 3 meninas separadas dos meninos, e se faz atividade o dia todo, mas se faz atividade cultural, conhecer os pontos turísticos, algum trabalho de caridade, de prestação de serviço, que a gente gosta de fazer isso. Por exemplo, em Camboriú, a Gisele levou eles para conhecerem a escola de cães para cegos, tá? De treinamento de cães para cegos. Então, e levaram em escola de criança carente. Então, são várias coisas que eles têm que conhecer, além dos pontos turísticos. Pontos turísticos, ponto turístico não é o principal que eles vão fazer. Praticam esporte, então, é uma semana de muita integração, mas não é acampamento. Tá? Tem alguns, por exemplo, no Wisconsin, nos Estados Unidos, é acampamento, mas está lá descrito que é acampamento. Tá? Nesse sentido, eu não sei se a Vera, de repente, quer complementar alguma coisa também, né, Vera? Que a Vera está aí. Boa noite, companheiros. Estou infiltrada aqui, mas acompanhando, prestigiando a fala da Cleusa, né, que nós somos companheiras na equipe do DM. É como a Cleusa explicou, né? Então, hoje, por exemplo, principalmente os nossos no Brasil, por acontecer o acampamento aqui no inverno, né, nós teríamos lugares para fazer um acampamento mesmo com barracas, mas se fosse verão. Como é inverno, então nós alojamos eles em hotéis, né? E temos uma série de atividades. E essas atividades, eles já ficam sabendo antes de vir, que está descrito lá no diretório, quando descreve o nosso acampamento, que inclui atividades voluntárias, né? Então, a gente sempre prepara com ele alguma coisa ou visita
algumas instituições que os Lions Clubs apoiam, né, e auxiliam, e a gente sempre procura colocar isso. Mas o nosso papel principal no acampamento dos que vêm para o Brasil é eles compartilhar as suas culturas, e também nós fizemos sempre atividades de lideranças, né? Onde eles têm a oportunidade de exercer também a liderança deles. Então, Vera, esse ano até existe a possibilidade de Foz do Iguaçu fazer uma parte no acampamento, né, Aurelinda? Acampamento mesmo. Ah, é? Uhum. Lá o Paraná já é mais quente do que nós aqui no sul, né? É isso, nós vamos programar aqui com o nosso companheiro Quirino, nosso companheiro o Zagueto, ainda nós vamos fazer essa programação, vai entrar na nossa reunião de segunda-feira essa pauta. Uhum. Muito bem. Era isso, então. Obrigado por me aceitarem aqui na reunião de vocês. Não, eu só quero dar... falou o Pedro, o companheiro Léo, eu acho que ele saiu já. O Pedro foi o que eu mandei para o Canadá, ele adorou, ficou entusiasmadíssimo, e o pessoal de lá também elogiou, disse que foi um embaixador aqui do Brasil. Pedro está online ainda. Então, eu tive assim, sempre tem um retorno dos jovens que a gente manda. Graças a Deus, nunca houve problema, a não ser um pequeno problema, acho que foi na Bélgica, isso mesmo. O menino sumiu, foi dar umas voltas durante o acampamento, sem perguntar para ninguém. Aí provocou uma comoção aqui. Eu tive que ligar para lá, para acalmar e tudo, mas o menino, infelizmente, eu acho que não se adaptou, sei lá o que aconteceu. Mas ele cumpriu o tempo de acampamento e não ficou em casa de família, acho. Não me lembro mais, mas... Então, também queria falar que com os Léos, agora que a idade pode ser até os 28, os nossos Léos são ômega, então pode ser que algum deles fique interessado, mas eu sempre tive uma conexão muito grande com os Léos, tanto que eu sou conselheiro Léo do Léo Batel. Léo Curitiba Batel, Léo Clube Curitiba Batel. Então, eu acho assim que os Léos também podem ainda viajar, né? Por favor. Inclusive, quando você diz que você é Léo, tem uma estrelinha a mais quando você coloca no currículo, tá? Então, só essa mensagem que eu passo para todos os Léos que estão naquela faixa de idade. Tudo bem? Muito obrigada, nós queremos colaborar. Né? Obrigada, Lil. E, inclusive, nós queremos contar com os Léos esse ano, hein, Gustavo? Tá? Para o nosso trabalho, para os que vem. Você já sentiu o gostinho agora em Maringá, então agora nós contamos com vocês, hein? É verdade. E eu acho que os Léos podem colaborar muito. A maioria fala inglês, então isso é melhor ainda. Tá? Uhum. Então, é só isso. Obrigada. O companheiro João Santos, como a bola está aqui com a companheira Nil, eu preciso fazer uma pergunta para o Gustavo. É sobre a forma como os Léos designam atividades. Eu peço que o Gustavo faça uma breve explicação sobre o que é Leopíada, sobre o que é CEDEL. Eu sei o que é, mas eu acho que é importante que você diga para todo mundo, que eu acho que tem gente que não sabe. O que é Leopíada, rapidamente como é que as coisas vão acontecer, o que é CEDEL e o que é conferência. Por favor. Obrigado, companheiro Cláudio, pelas perguntas. A Leopíada, ela seria uma Olimpíada dos clubes de Léo, são uma competição de esporte para recreação dos Léos, é o maior objetivo da Leopíada. Geralmente os distritos fazem a Leopíada com a questão estatutária, né, com a reunião que a gente tem que fazer para aprovação de algumas questões estatutárias, mas o principal objetivo é a recreação. Por estatuto, a gente não, por enquanto, né, não pode fazer a Leopíada, porque não é um evento que consta para a gente ir em estatuto. O nosso que consta é o Gincaléu, por isso que a gente faz o Gincaléu ao invés de uma Leopíada. Mas que nem o Distrito Múltiplo LD, o DM vai ter Leopíada de distritos. Eles estão retornando com isso.
O CDL é um evento de formação de Léus, é um seminário de educação leonística, não lembro a sigla inteira, mas é algo mais voltado para a formação de lideranças Léo, para a formação enquanto Léo, das suas funções, das suas atribuições, do Léo realmente também. Eu nunca participei de um CDL, mas faremos um na STL ainda. Recebi alguns convites do Léo LD8 para estar presente no deles, para a gente conseguir fazer o nosso também, porque nem eu nem os meninos participamos. Então, até onde eu sei, é um evento realmente mais voltado para a formação, mas por a gente não ter ele de maneira presencial, não posso passar agora de uma maneira tão precisa. Aproveitando a oportunidade de fala, vou dar uma quebrada. Dentro do Léo, nós temos um semi-intercâmbio, que é chamado de Mochiléu. Ele é um intercâmbio feito entre o Distrito Múltiplo LD. As inscrições vão agora até dia 15 de outubro. E é para você fazer um intercâmbio de um final de semana, uns 4 dias, em janeiro, em outro distrito. Os clubes sede se inscreveram, os clubes de Léo sede se inscreveram, e nós teremos esse Mochiléu, que é um semi, né, um intercâmbio sem sair do país, mas você sai do seu distrito, você vai conhecer um outro distrito, como funcionam as atividades deles. É uma oportunidade legal também para os Léos que, a princípio, né, tipo, é mais palpável, algo mais fácil da gente ter disponibilidade de data, de dinheiro para ir. Então, uma oportunidade bem legal também. Obrigado, Cláudio, pelas perguntas. Abraço. Você não respondeu o que é conferência, meu amigo. A conferência. A conferência, ela marca, né, a transição de gestão, aprova as questões estatutárias de Léo, aprova orçamento, aprova como foi o último AL, as comissões, os repasses, o caixa, e também elege, né, o próximo presidente, faz a eleição de aprovação, né, de toda a nova diretoria. Ou seja, equivale à convenção do Lions. Os leões Sim, entenderam. a conferência do Léo é a convenção do Lions. Perfeito. Obrigado. Só queria fazer uma pergunta para o Gustavo ainda, companheiro. É o seguinte, eu tive problemas, mas não é problema. É só que eu queria achar uma solução. Tentaram fazer o relatório no MyLion. É no MyLion, porque não existe mais no MyLCI, naquele quadro lá, alguma coisa que se refira às atividades do clube. Então, aonde que vocês estão colocando as atividades? Heron, você pode me dar uma mãozinha aqui? Porque eu tenho feito relatórios e mandado para o Heron. Dois Léos registraram no MyLions. O Lions, aliás, o MyLions permite o registro de atividades do Léo. Aliás, 2 clubes de Léo têm registrado, Rondon e Santo Antônio, se não me engano, registraram atividades no MyLions. O acesso do presidente, perdão, pode terminar. Eu pesquiso as atividades de clubes, né? Inclusive o percentual de clubes do distrito que registram atividades está somando os Léos também. Então, para que a gente tenha 100% dos clubes, tem que ter os 100% dos Léos registrando atividades no MyLions. Então, só para contribuir, o mesmo acesso que os presidentes, secretários e tesoureiros de Lions têm no MyLCI e no MyLCF, os presidentes, secretários e tesoureiros de Léo também têm. Então, segue a mesma plataforma, o mesmo passo a passo, a mesma rotina, como se fosse um clube de Lions. Então, os informes são nos mesmos locais, os companheiros Léos fazem os informes nos mesmos locais que os companheiros leões fazem no sistema, né? Então, é similar, é a mesma coisa, na verdade. Os mesmos acessos que os companheiros leões têm, os companheiros Léos também têm. O presidente, secretário, tesoureiro do clube, Léo, isso, exato, eles têm uma senha, né? Eles recebem uma senha depois de... Não, tem que se inscrever no MyLCI. Aí, na verdade, o conselheiro Léo, ele designa quem são os presidentes, a diretoria, no caso, né?
e através dessa designação que o conselheiro faz para o Clube de Léo, eles conseguem esse acesso daí, né? É como se fosse a transferência de gestão lá de Lions, o acesso que o conselheiro dá para a diretoria do Léo Clube. A Carla do Léo Clube Batel, ela é a nossa presidente Léo do clube, né? Ela estava muito em dúvida, ela não conseguia entrar, mas eu acho que já resolveu com o Heron, né? Já? Acredito que sim, eu dei uma conversada com ela também. A gente falou sobre acesso de sistema nas 3 últimas reuniões do presidente de clube. Obrigada. Mas aí a gente está ajustando com ela. Nosso planejamento, né, para até nesse próximo trimestre já conseguir fazer esse repasse de 100% das atividades de Léo. Obrigada. Ok, então agradecemos aí Lio e Cláudio e também Gustavo e a Cleusa pelas respostas e convido então o companheiro Carlos Eugênio agora para se manifestar. Sim, obrigado. Boa noite a todos, né? É uma satisfação assistir 2 palestras assim que foram excelentes, tanto a Cleusa como o Gustavo, né? Fizeram ótimas apresentações e eu tenho, inclusive, no passado aí na parte do intercâmbio, foi feito um trabalho muito bacana de exposição, de divulgação do trabalho que é feito aí por vocês, né? Na época, a Liu era a nossa assessora aí de intercâmbio, ela preparou sei lá, um monte de fotografias e descrição das atividades do Léo e foi publicado no site do Distrito LD1. Então, eu coloco aí à disposição de vocês, né, mais uma vez, o site e a assessoria lá de intercâmbio para colocar coisas permanentes que devem ficar na história aí da assessoria. Lógico que hoje tem o WhatsApp, tem as outras mídias sociais, Facebook e tal, que vai indo para lá e acaba se perdendo no tempo. Mas indo para o site, isso fica muito bem registrado, né? Da mesma forma, na parte de Léo, eu quero dizer o seguinte, nós já tentamos várias vezes, né, colocar aí o site do Distrito LD1, o domínio dos Lions Clubes no Brasil que nós temos, para criar um espaço Léo dentro do domínio. Então, mais uma vez, coloco também à disposição aí do Gustavo e de toda a diretoria do Léo, do Distrito LD1, para a gente tornar isso uma realidade e ter um espaço permanente e gratuito, né, para colocar todas as informações aí de Léo. Da mesma forma, tem a nominata. Antes de começar a reunião, a gente até estava conversando. A nominata virtual é um ponto de registro de todos os Lions Clubes do Distrito LD1. Nós vamos tentar expandir isso aí, inclusive, para o múltiplo. Mas é uma relação de todos os associados e cada associado tem acesso a todos os demais associados para poder fazer realmente um intercâmbio, para poder conversar através do WhatsApp, de telefone, por e-mail, da forma que for mais adequada. Então, eu perguntaria para o Gustavo, se com esses 69 associados que tem o Léo, se seria possível a gente ter um acesso semiautomático a uma base de dados que possa existir aí para o Léo. Você deve saber exatamente onde estão esses 69 associados para criar uma planilha eletrônica, mesmo que seja, para a gente ter o nome, o clube, onde é que estão, quem são, os endereços, pelo menos telefone e e-mail, para a gente poder criar e juntar isso na nossa nominata virtual, a fim de que, inclusive, um dos serviços que é feito é a certificação da participação em eventos. Nós não fazemos ainda para o Léo porque nós não temos essa base de dados. Então, fica esse questionamento aí e à disposição dos trabalhos aí da assessoria de informática para vocês.
Muito obrigado, companheiro, por toda a ajuda. Tem sim, eu sei que tem no MyLCI, como eu tirar um relatório de todos os companheiros e afins, com os seus dados. A gente consegue montar uma planilha compartilhada. Eu vou dar uma conferida se está tudo atualizado. Estava atazanando a Carol para ela me ajudar a atualizar todos os clubes para a gente deixar certinho o número de associados. E daí eu consigo te passar isso bem certinho. O que não tiver lá, a gente pode montar uma planilha compartilhada e eu peço para os presidentes me darem uma mão, daí a gente vai atualizando. Mas é totalmente possível, conseguimos fazer sim. Depois que estiver cadastrado pela primeira vez na nominata, cada associado pode fazer a manutenção do seu. E o presidente do Léo Clube pode fazer as atualizações e inclusões novas. Mas a gente tem que dar o primeiro passo. A nominata virtual é interessante porque possibilita que cada associado faça as suas alterações na nominata sem ficar dependendo aí de Lions Internacional ou de alguma outra situação, né? Então, fica aí, vamos ver se a gente dá o primeiro passo aí para a gente criar essas facilidades para o Léo também, tá bom? Perfeito. Obrigado, João Santos. Obrigado. Obrigado, companheiro Carlos Eugênio. E eu chamo, então, agora a companheira Ana Lúcia, que está com a mão levantada, para fazer o uso da palavra. Oi, boa noite. Eu sou do Léo e eu tinha interesse em fazer esse intercâmbio. Eu queria saber se vocês têm uma média de preço para quanto fica o intercâmbio. É aquilo que a gente falou, Ana Lúcia. Quais são os custos que o intercambista é responsável? É pela passagem. Então, a passagem depende do lugar que você escolher. Tá? Então, se você escolher ir para Nova Zelândia, a passagem vai ser mais cara, com certeza, que se você escolher ir para Portugal, por exemplo, tá? Ou para Espanha, que são os países muito longe. Então, assim, a passagem depende muito de cada um. E a taxa também, foi como eu mostrei ali, cada país tem uma taxa. Assim como tem países com taxa zero para o camping, tem países com taxa de $500 ou até $700. Então, tudo depende do lugar que você escolher. Tá? Mas o intercambista... Eu não sei se você chegou a assistir a apresentação aqui, Ana Lúcia. Eu assisti. Tá, então ali mostra, né, assim, os custos, qual é a parte dos custos do intercambista. Então, tudo depende do lugar que você escolher e da taxa do teu camp. Outra coisa, tá? Você falou que ia mandar os slides lá, onde você vai mandar? Deixa eu ver, tem como mandar por aqui? Não sei se tem. Vai estar disponível no site do Distrito LD1, viu? Mas se você me mandar o WhatsApp, que tem na apresentação, meu telefone ali, meu WhatsApp, eu posso te mandar por WhatsApp. Eu já mandei para 2 meninas que me mandaram agora. Então, me pediram... É que na hora eu não salvei o teu número, daí eu tava querendo saber como que eu conseguia. Então, deixa eu colocar aqui no chat, tá? Pode deixar que eu coloco aqui já. Ok, muito obrigada. Tá? Imagina. Ok, obrigado, Ana Lúcia. E agora, tem mais alguém aqui? Tá, já está no chat ali o número, você pode me mandar por WhatsApp, que eu te mando a apresentação por lá. Tá, Ana Lúcia? Obrigada. Ok, obrigado. Então, Calame, é isso? Pelo menos está aparecendo o nome aqui, está com a mão levantada. Então, pode abrir o microfone e falar. Eu acho que desistiu. Alô? Aí? Oi, Vocês estão me ouvindo? Sim. Estão ouvindo. Tudo bem? Meu nome é Anushka. Eu participava da Léo em Balneário Camboriú. E eu tenho 25 anos. Eu gostaria de saber, eu posso fazer algum intercâmbio ainda? Sendo até os 28? E sim, eu falo inglês, eu falo espanhol, falo um pouco de francês, um pouco de alemão. E olha, eu só não participei antes porque eu não tinha internet, agora eu tenho. Aí eu posso participar com vocês. Gostaria de conhecer a Léo Batel, que é perto de onde eu moro, que é na Vila Isabel. Um prazer em conhecer vocês. Você não quer abrir a câmera, Anushka? É que eu tô de pijama, eu vou deixar para não tem outro problema. dia. Tá, Desculpa. não, Anushka,
Assim, você está com 25 anos, tá? E tem alguns países, sim, que tem aberto até os 25 anos. Tem um camping na Alemanha, eu não lembro todos de cabeça agora, tá? Tem um na Alemanha, que é para 25 anos, um na Itália. Se eu não me engano, República Tcheca também aceita. E agora para o Peru, que tem agora, começa final do mês, agora em outubro, nos últimos meses de outubro e novembro, é até 28 anos. Então, nós temos alguns... Se eu não me engano, o México também aceita com 25 anos. Eu tenho que ver a lista toda, mas tem sim, tem possibilidades. Porque e seria muito eu legal tenho se você participasse do documentação Léo também, suíça. É que Hã? assim, o meu pai adotivo era suíço, né? Uhum. E eu gostaria de ter contato com o pessoal de lá para me encontrar com a família deles, os Calamilão Jejan. Uhum. Tá, mas isso durante o intercâmbio? Isso, eu podia procurar durante o intercâmbio a família de Sim. lá. Mas isso você teria que fazer com a família daí. Só que a Suíça não aceita até 25 anos. Infelizmente, a Suíça, pelo que eu lembro agora de cabeça, acho que até 21. Era até 21 anos. Tá, mas existem outros países para você ir, né? Mas só essa possibilidade da família não vai te possibilitar. Mas eu gostaria muito de conhecer a Alemanha. Eu falo um pouco Então, de a Alemanha alemão. tem um para 25 anos. Tá? Um camping da Alemanha aceita até 25 anos. Tá? Então, você pode entrar em contato comigo, eu coloquei o meu número no chat ali, é o único que tem 55, que é do Rio Grande do Sul, tá? E você pode entrar em contato comigo. Os países não estão todos inscritos ainda, tá, gente? Eles estão agora em outubro, estão se inscrevendo, tá entrando no diretório. Então, eu tenho uma lista limitada, por enquanto, dos países, tá? Mas a partir de outubro e novembro, eu vou ter uma lista mais completa. Tá bom, Muito Anushka? obrigada. Tá bom, então. Foi um Procura o prazer. Léo A gente Clube pode aqui, hein? continuar conversando no WhatsApp. Tá bom. Então, Anushka, você vai passar o contato para a Cleusa, e a Cleusa daí mantém aí contato com o Léo Batel, para você entrar em contato e conversar com a equipe do Léo Batel para entrar no Léo Batel também. Eu convido, então, a companheira Aurelinda, que levantou a mão aí para fazer uso da palavra. Só para esclarecer, eu já havia conversado com a Cleusa, porque normalmente esses intercambistas eles podem ficar essas 2 semanas com a família, depois da semana de intercâmbio, e eles podem depois fazer uma programação à parte do país que eles estiverem, não é, Cleusa? Sim, eles têm essa liberdade? Se são maiores de idade? Eles têm que fazer uma carta... Hã? Como? Tá. Você vai responder? Eles têm que fazer uma carta de extensão, tá? Por exemplo, os pais têm que autorizar, o Lions tem que autorizar, e essa parte que eles forem fazer separado do intercâmbio, o Lions não é mais responsável por eles, tá? Por exemplo, nós temos aqui no Brasil o caso que a gente oferece um opcional para o Rio de Janeiro, mas esse opcional, nós do Lions não somos mais responsáveis por eles, tá? Então, por exemplo, assim, se um intercambista nosso resolver ir para a Alemanha, o programa termina no dia 20, ele quer ficar mais uma semana com parentes, com amigos, uma programação, ele vai ter que ter um documento que o Lions não é mais responsável por ele a partir do período do fim do intercâmbio. Perfeito. Então, os pais autorizam, o Lions autoriza também, tá? O clube que ele representa, tá? Só uma parte, Cleusa. Sim. Por exemplo, Estados Unidos é de praxe eles não permitirem extensão do programa, né? Tá? Por que isso? Tem uma razão. É pelo perigo da imigração ilegal, né? E nós temos que ter muito cuidado nesse sentido quando nós enviamos para o exterior, porque pode ser que alguém use o nosso programa para emigrar para algum país, né? Então, por isso, a regra geral é que o intercambista, no final do intercâmbio, tem que voltar ao seu país de origem, né? Mas a Europa, como tudo é pertinho, os europeus, os assessores europeus, são mais flexíveis na permissão no sentido de permitir que o intercambista estenda o tempo lá, mas isentando qualquer responsabilidade do Lions. Aí vem esse documento, né? Inclusive... Nós, geralmente, aqui, quando nós recebemos no Brasil, a gente geralmente autoriza eles a fazer essa extensão no Rio por 4 dias, porque a maioria dos intercambistas sai pelo Rio de Janeiro,
né? E vir ao Brasil, não conhecer o Rio de Janeiro, é a mesma coisa que ir a Roma e não ver o Papa, né? Ou não visitar o Vaticano. Tá? Então, a gente permite, mas com todas essas precauções de autorização dos pais, né? E a isenção, eles assinam um documento isentando qualquer pessoa vinculada à instituição, organização, Lions Clubes Internacional, de qualquer coisa que venha acontecer durante esse período, além do intercâmbio. Esse ano, inclusive, só um parênteses aqui, eu tive um problema, Aurelinda, por causa da questão que uma menina achou, eu sou maior de idade, não preciso avisar nada. E eu recebi um e-mail de um assessor europeu lá, nossa, me falando horrores. Ele disse assim, como que você faz assim? Eu nem sabia que a menina ia ficar mais. Entende? Então, não é assim, porque existem datas a serem cumpridas, tá? E existe a responsabilidade dos companheiros Lions dos outros países. Então, assim, se um intercambista vai fazer uma extensão, ele tem que fazer esse documento e nós temos que avisar antes, tá? Porque existe responsabilidade nossa com todos eles, com esses intercambistas. Né? Nós somos responsáveis por eles, tá? Obrigada. Mas é possível. Ok. Companheira Vera, está com a mão levantada, ainda vai querer fazer uso da palavra, hein? Desculpe, eu já falei. Vou baixar a mão. Ok, e deixa eu ver, não tem mais chat, não tem mais perguntas. Eu acho que então encerramos aí. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Só parabéns pelo trabalho. Acho que encerramos então. Voltou a Anushka. Pode Oi, falar, rapidinho. Esse número eu posso, a senhora Cleusa, eu posso conversar com você no WhatsApp? Pode sim. Não sei se foi você que me pediu aqui para mandar os slides. Não, não foi dos slides, mas sim, eu queria conversar. Tá, então me adiciona lá que eu vou conversar com você e te mando os documentos, sim. Tá? Tá bom, então. Obrigada. De nada. Ok. Companheiro Jorge, com você. Só para finalizar aqui, os meninos estão me perturbando para que eu fale um pouco num grupo de WhatsApp que a gente tem aqui. Mas, na verdade, só para dizer do orgulho que tem sido trabalhar com esses meninos nessa primeira perna, digamos assim, desse ano leonístico. A gente pode ter a certeza que estamos muito bem servidos de novas lideranças dentro do nosso distrito através dos nossos meninos do Léo Clube. Esses 3.000 quilômetros que eles falaram ali que a gente percorreu e que não aguentava mais ouvi-los é mentira da parte deles, viu? A gente teve muita troca nesse período, muita conversa, enfim, foi muito produtivo para todos. E acho que é meio que esse caminho mesmo. Estou bastante orgulhoso de trabalhar com o Gustavo, com o Heron, com o Pedro. A gente, com certeza, vai colher muitos frutos aí dentro em breve desse trabalho que eles estão desenvolvendo. Podem ter a certeza disso, que o trabalho leuístico está em excelentes mãos. Já temos, com certeza, lideranças aí que logo estarão dentro dos quadros de Lions, podem ter certeza disso. Obrigado, companheiro Jorge. Só não precisa contar que a conta chegou, tá bom? Fazer manutenção no carro, 8.000 de manutenção, não seja o assessor Léo, sai muito caro. Tinha alguns pequenos buracos na estrada lá do oeste, mas enfim. Então, o companheiro Jorge, então, no dia 20, junto com o Gustavo e mais o Toshiro, vão falar sobre, a gente está marcando esse evento, né, sobre aumento de associados, Lions e Léo. Então, o companheiro Jorge pode falar dos dois aí já. Ele conhece bem o Léo e de Lions, mas o companheiro Toshiro, o PDG Toshiro, vai falar sobre aumento de associados e o Gustavo e o Jorge vão falar sobre Léo. Eu, então, convido novamente o Cláudio ou a Lil, que estão com a mão levantada, para o uso da palavra. Eu gostaria de dizer que o que tem no site do Distrito LD1 sobre intercâmbio
Devo muito ao companheiro Carlos Eugênio, que divulgou o intercâmbio durante todo o tempo que eu fui assessora. Eu quero agradecer de público o que ele fez. E vai ser, novamente, né, apoiando a Cleusa na assessoria, com certeza. Tá? Ele já se dispôs e eu quero agradecer de público. Tá? Obrigada, Carlos. Ok, obrigado. Então, nós estamos encerrando, então, faltam 3 minutos para encerrar o horário, e nós não queremos ultrapassar esse horário, e como não tem mais ninguém com a mão levantada, eu agradeço, então, eu quero chamar de volta, então, o companheiro Gustavo e a companheira Cleusa, na ordem, companheira Cleusa primeiro, e depois companheiro Gustavo, para suas considerações finais, 1 minuto cada um, então. Companheira Cleusa. Bom, eu quero agradecer a presença de todos, a atenção, a todos, a governadora Liz, a Lil, que é minha parceira, a Vera, que é minha mentora desde o começo, todos que assistiram aqui, o apoio de todos, porque eu sei que eu sou nova também aqui no DLD1, e no começo só surgem algumas dúvidas, mas a gente está conseguindo mostrar o trabalho da gente. O intercâmbio é um programa maravilhoso e eu conto com a colaboração de todos, de todos os Lions aqui de Curitiba e do LD1, certo? Muito obrigada a todos. Mais uma vez, muito obrigado, Vera, pela sua excelente explanação. Eu convido, então, o companheiro Léo Gustavo para suas considerações finais. Eu também quero agradecer a todos. É um prazer trabalhar com vocês. A gente está tentando desenvolver um trabalho muito legal. Espero que isso traga muitos frutos. Vocês são inspiração para a gente. Estar ao lado de pessoas como vocês é algo que nos engrandece de uma maneira que vocês não imaginam, e a gente espera poder retribuir tudo isso um dia, tá bom? Muito obrigado pela oportunidade, por todo o trabalho que vocês têm feito. Um abraço, gente. Boa noite. Obrigado. E então, de imediato, eu já convido a governadora, a companheira Liz, para fazer o encerramento desse evento. Bem, inicialmente quero agradecer à companheira Cleusa. Foi muito proveitosa a sua apresentação. Ela ficará no nosso site do Distrito LD1 e, com certeza, ela vai ser muito procurada, porque é muito interessante e faremos um lindo acampamento no LD1. Eu estou convicta disso, esperançosa, e pena que ele vai ser assim no próximo AL, mas com certeza vamos participar disso com todo entusiasmo, e muito obrigada, pode contar comigo a qualquer hora, sabe disso. Meu querido Gustavo, o que falar de você? Meu filho adotivo, menino do Léo, tá? O Léo eu sei que vai dar muitos frutos para o Lions. Vocês são o nosso futuro, vocês são aquelas pessoas que vão nos vão continuar a nossa caminhada, e nós precisamos de vocês. Então, sabe que pode contar comigo a qualquer momento, tá? Estamos juntos, e quero agradecer mais uma vez a disponibilidade do companheiro João Santos, nosso companheiro Cláudio também, da Escola de Leonismo, a Lil, nossa querida assessora adjunta de acampamento, né? Enfim, a todos que estão aqui, e tenho certeza, essas nossas palestras elas são muito importantes. E essa de hoje, com certeza, vai ficar marcada, porque nós teremos ainda muitas notícias a respeito do nosso acampamento e dos nossos véus. Então, muito obrigada a todos, e nos vemos no dia 18 próximo? Dia 20. Dia 20. Dia 20. Dia 18 não deu, vai ser cancelado dia 18, então só dia 20. Só dia 20. Então, dia 20 nos encontramos novamente, então. Muito obrigado a todos, uma boa noite, um bom restinho de semana, tudo de bom para vocês. Minha gratidão. Obrigada. Tchau. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite.